Olá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. No programa de hoje a gente vai fazer a apresentação de dois casos. Nesse primeiro a gente vai fazer então o passo a passo de que a gente pode realizar num cliente uma reabilitação com próteses sobre implante de carga imediata. Então esse paciente tem duas próteses fixas sobre implante. Logicamente a inferior de carga imediata. A superior a gente fez num passo que a gente determina que seria o ideal com tempo de espera. Mas então esse paciente então tem a conclusão do seu trabalho com duas próteses fixas sobre implante. E na sequência a gente vai apresentar para vocês então a conclusão de um trabalho onde a gente conseguiu unir aí a tecnologia dos implantes, de uma reabilitação com implante e a parte protética realizada através do sistema CAD/CAM do Cerex. Vamos lá? Vamos lá então. Então esse primeiro caso, o paciente compareceu no consultório com esse sorriso, né? Então assim, totalmente descontente, um paciente jovem, totalmente descontente com a parte estética mesmo, com a possibilidade de poder sorrir à vontade, né? Então ele estava triste com o sorriso tanto dele. Estética como funcional. E como funcional. Pode passar um pouquinho? Vamos lá. Então, funcional por quê? Esse paciente estava fazendo uso de duas próteses parciais removíveis, então vocês podem ver aqui os grampos, né? Então essa prótese, o que acontece? Ela movimenta muito, porque esses dentes já não estavam segurando adequadamente, né, os grampos aqui. Então, toda vez que o paciente vai mastigar, morder, sempre movimenta bastante. Então, quando o paciente quer comer uma coisa um pouco mais firme, quer ir comer um churrasco, alguma coisa assim, não consegue, porque essas próteses já não tinham capacidade de trituração. Então, a pessoa, o que acontece? A pessoa vai engolindo o alimento inteiro. Ela passa a criar um hábito de já nem mastigar direito e engole daquele jeito mesmo. E começa a ter, às vezes, até problemas estomacais por causa disso, tá? Então, foi feito todo um planejamento para esse paciente, né? Para fazer tanto a parte de reabilitação com implantes fixa, tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? Aqui mais uma visão, então vocês podem ver como está a oclusão desse paciente. Atrás não tinha dentes, né? Então, não vai mastigar. Aqui na frente era onde o paciente estava conseguindo morder alguma coisa. Então, como é que a pessoa mastiga alguma coisa somente nos dentes da frente? É impossível, porque são dentes que foram feitos para rasgar os alimentos e não para ter a parte de trituração, de maceração de alimentos. Então, imagina como estava a qualidade mastigatória desse paciente. Eu acho né? Outro detalhe ainda, a partir do momento que o paciente se encontra numa situação que nem essa, até ele se vê desanimado em tentar manter uma boa higiene, uma boa saúde bucal, porque ele percebe que a situação está tão complicada que às vezes ele fica desanimado. Então a gente percebe ainda aí problemas periodontais que vão aí gerando ainda problemas gengivite, maiores, né? Tártaro, periodontite. Que podem gerar então problemas até cardíacos, como por exemplo a endocardite bacteriana, pela quantidade que ele está deglutindo de bactérias que estão alojadas nesses pontos. Então tinha, além do tratamento aí funcional e estético, estava aí também em jogo a própria saúde dele. Com certeza. Então, tirando as próteses removíveis, o que a gente tinha, né? Esse paciente já tinha feito, antigamente, há muito tempo, com osso profissional, 2 implantes aqui na frente. Até 3, mais um. 3 implantes aqui na frente. Usava uma pasta fixadora. Mas não foi feito prótese, foi feito e não foi reabilitado, então estava daquela maneira, né? Então, não servia para nada esses 3 implantes dele, porque não estava sendo utilizado, tá? E aí a parte inferior, esses dentes, após um exame radiográfico, o que se viu? Que esses dentes estavam todos abalados periodontalmente. O que eu sempre falo, pessoal, assim, os dentes a gente tem que cuidar. A partir do momento que você começa a ter perda óssea, existe um limite. A perda óssea, quando ela acontece, a gente pode estagnar ela em alguma etapa dessa perda, mas você nunca volta a ter tecido ósseo. Então, se a pessoa perdeu o tecido ósseo até quase o final da sua raiz, o dente já está com mobilidade, esse osso não volta mais ao redor do dente. Esse dente não vai mais voltar a ficar firme em boca, mesmo que você faça raspagem, mesmo que você faça o tratamento. Não adianta, o osso ele não volta para onde ele estava antes, não volta ao redor da raiz. Então a pessoa acaba perdendo esses dentes. E essa aí também é uma limitação que existe entre o implantodontista e o periodontista. Então,
esses profissionais têm que saber, tem que existir aí um limiar do que vale a pena ser tratado para tentar ter então uma longevidade nesse dente, apesar que tem um prognóstico ruim, ou seja, uma tendência de perda mesmo realizando o tratamento, mas então a gente tem que avaliar se é interessante fazer talvez essa extração neste momento e ter a possibilidade ainda de ter osso para colocar implante, ou tentar levar esse dente até o seu limite e aí no final a gente perceber que houve uma perda óssea tão grande que não dá mais para fazer implante, e se quisesse fazer, teria que fazer então uma reconstrução óssea que torna então o tratamento ainda mais delicado daí, né? Então, e aí nesse caso era o caso que foi feita a extração desses dentes. Aí depois foi feito o planejamento com implantes para carga imediata, e aí realizamos 4 implantes inferiores. Aí já estávamos na etapa da moldagem, isso no mesmo dia da cirurgia dos implantes, então foi colocados 4 implantes. Esse paciente, como era um paciente ainda jovem, ele tinha uma quantidade óssea realmente, mesmo com todos os problemas que ele teve, ele tinha uma quantidade óssea muito satisfatória para trabalhar, então a gente conseguiu colocar implantes longos, implantes bem ancorados, realmente ele tinha tecido para isso. E aí que a gente fazendo a moldagem, isso no mesmo dia da cirurgia. Para quê? Para que em menos de uma semana a gente colocasse a prótese definitiva sobre esses implantes, tá? Aqui também fazendo a moldagem do superior, porque daí foi feito mais implantes também. Foi utilizado aqueles 3 implantes que ele já tinha, apesar de não estar às vezes numa posição ideal que a gente preconizaria, mas deu para utilizar para fazer a prótese, então fizemos mais implantes na parte superior. A etapa de moldagem, então, desses implantes, então isso aqui é um guia cirúrgico, né? Para a parte de carga imediata inferior, a gente utiliza esse guia para fazer a cirurgia, tá? Então nós fazemos a cirurgia e já usamos esse mesmo guia para moldagem, porque na hora da cirurgia ele me dá a posição exata aonde eu tenho que colocar o implante para que ele saia na posição ideal para eu ter a prótese naquela posição onde foi planejado. Então o planejamento é sempre reverso. Aonde eu quero os dentes? Eu quero os dentes nesse lugar onde vai ficar esteticamente, funcionalmente compatível. Ótimo. Então, aonde eu preciso os implantes para que os dentes fiquem nesse lugar? Então é assim que a gente planeja, é assim que a gente executa esses casos, tá? A parte da moldagem superior, tá? Então aqui já fazendo uma prova dos dentes em cera, então aqui, isso aqui é tudo cera, tá pessoal? Esse vermelho é cera, os dentes estão simplesmente apoiados na cera, numa estrutura já parafusada sobre esses implantes, para que a gente possa checar o quê? Possa checar a estética, possa checar a parte oclusal, se o encaixe está 100%, né, de molar a molar, se está tudo 100%, as fotos do paciente sorrindo, as fotos do paciente em repouso, toda essa parte estética é checada nessa consulta, que acontece um dia, 2 pós a cirurgia. Então a gente pede aí que o paciente sempre fique uns dias pós a cirurgia, claro que ele vai ter que se cuidar, fazer um certo repouso e também à disposição, vai ter que ir lá na clínica fazer essa prova e aí depois logo mais um dia, 2 e fazer a instalação dos seus dentes. Então novamente aqui uma imagem das provas, né? Agora em boca. A parte inferior também, então se verifica também o encaixe, se o encaixe dessas peças está um encaixe passivo, elas têm que assentar de forma passiva nos implantes, isso tudo para longevidade do tratamento, longevidade dos implantes, tá? Aqui a oclusão, então o que eu falo de uma oclusão satisfatória? Então vocês imaginem aquele paciente que tinha aquele caso com aqueles dentes que só estava usando aquela removível na parte anterior, de repente ter de molar a molar com uma oclusão extremamente encaixada. Então, como isso muda a qualidade de vida, e a gente aqui não está falando só de estética, né? Muda a qualidade mesmo, a qualidade de mastigação, de poder comer o que a pessoa tem vontade, de se alimentar melhor, se alimentar em qualquer lugar que ela queira se alimentar, sem ter vergonha de não poder comer isso ou aquilo, que também é muito importante, né? Então, aqui mais uma vista da prova desses dentes. E aqui, fazendo a prova, já a estética, né? Então, o arco superior tá legal, tá bonito, mas o que? A gente, vamos esconder um pouco a gengiva, tá um sorriso um pouquinho gengival, então a gente pode subir um pouquinho esses dentes, esconder um pouco essa gengiva. Então, para isso que serve a prova desses dentes em cera, para que a gente possa milimetricamente fazer pequenos ajustes para que realmente o caso fique mais perfeito possível, tá?
Uma vista do repouso, então, como deixa jovem, né, o paciente com o lábio em repouso, aparecer aí 1,5 mm, 2 mm dos incisivos. Isso é uma característica bem jovial, que a gente sempre tenta reabilitar todos os pacientes dessa forma, tá? Para quando também o paciente fala, aparecer os dentes, né, quando fala. Que é o natural. Que é o natural, né? Vamos fazer a escolha da cor da gengiva, então todo mundo fala, mas precisa ter gengiva realmente? A gengiva artificial, ela não é para aparecer nesses casos, ela é para dar suporte interno labial. Se eu colocar os dentes na posição que estão os implantes lá em cima, a pessoa vai falar e não vai aparecer nada. Por quê? Porque com o passar do tempo e a perda óssea, ela teve muita perda de suporte. Então eu preciso ter a gengiva para dar um suporte de lábio, para que os dentes fiquem em posição ideal. Então essa gengiva ela é toda feita caracterizada, com veinhas, pinturas, para caso a pessoa dê uma gargalhada, ninguém diga que essa gengiva não é uma gengiva de verdade, tá? As próteses, então, as próteses chegando do laboratório, então modelo inferior, modelo superior, aquilo que eu falei, né, os 2 implantes que esse paciente já tinha não estavam em posição ideal, mas mesmo assim a gente conseguiu utilizar na nossa prótese, né, para ele utilizar. Aqui as 2 peças já acrilizadas, devidamente pigmentadas para esse paciente. Então aquilo que eu falei para vocês das veinhas, então muitas veinhas, pinturas, pequenas retrações gengivais, isso tudo, ó, embaixo também pequenas retrações, mais veias, caracterizações. Então a gente faz todo esse trabalho para que o paciente coloque essas peças e realmente elas pareçam naturais, né? Esses pequenos detalhes fazem o tratamento ficar muito natural em boca. Então instalando essa peça, então esses orifícios onde eles aparecem aqui, os parafusos, depois eles vão ser selados, né? Dado o tórico feito o selamento, então só o profissional sabe aonde eles estão e o acesso a esses parafusos, né? O paciente depois, se ele abrir, não consegue nem visualizar isso. Então a prótese aqui já instalada em boca, a prótese inferior, a prótese superior também sendo encaixada devidamente. Logo vamos fazer o selamento desses orifícios. Temporariamente, às vezes faz um selamento com um material resinoso mesmo, um material provisório, e depois é selado em gengiva rosa também, em material rosa, para que fique totalmente neutro aqueles orifícios dos parafusos, né? E aí então as 2 peças instaladas em boca, então num paciente que estava totalmente sem oclusão de parte posterior, com a estética totalmente prejudicada, então a gente coloca no tempo ali, entre a fazer os implantes inferiores carga imediata, em menos de uma semana, a gente está instalando esse trabalho para o paciente, tá? Então uma vista agora da prótese em boca, né, já instalada, já selada, e aí como a gente pode realmente, em pouco tempo, a gente pode modificar a vida de uma pessoa, tanto na parte de saúde, né? A gente pode ajudar a devolver a saúde bucal, que é muito importante, como a gente falou, já para uma saúde, a boca é a entrada de tudo, então onde tem bactérias, onde tem tudo, a gente pode devolver essa saúde. E a parte estética, né? Da pessoa poder sorrir à vontade, sorrir sem ter vergonha, isso é muito gratificante, tá bom? E até o que o paciente também percebe, logicamente, é um outro convívio até social. A gente recebe esses relatos dos nossos clientes, assim, que às vezes ficavam descontentes ou então não ficavam aí, como é que eu posso dizer, à vontade. Às vezes, negando convites, né? Convite para um jantar, coisa, porque não tinha uma situação favorável para poder participar desses eventos. Então, assim, imagina como pessoas que vivem, às vezes, esse tipo de situação ficam retraídas, às vezes tendo um perfil de uma pessoa extremamente extrovertida, participativa, e só que às vezes ela acaba se fechando em função de uma realidade que ela vive nesse momento. Outra situação semelhante a esse caso, que a gente vira e mexe, escuta no consultório, eu ouço principalmente às vezes de senhoras, do receio às vezes em função da idade, de algum tipo de intervenção médica que essa pessoa tenha que ser internada, vai passar por algum tipo de procedimento cirúrgico, seja às vezes até estético em ambiente hospitalar, que o auxiliar de enfermagem venha para essa paciente e pergunte: se a senhora usa ou não usa prótese, tem que tirar? A pessoa que vive uma situação dessa, ela quer sumir, ela quer desaparecer, porque ela não
não se aceita dessa maneira. E com trabalhos dessa maneira, que a gente apresentou para vocês, ela volta a ter, então, toda uma segurança, uma autoconfiança, que possibilita, então, uma qualidade de vida muito melhor. E outra coisa também, que as pessoas às vezes têm vergonha de procurar, né? Porque elas sentem vergonha daquela situação, né? Acham que às vezes o seu caso é o pior caso do mundo, né? E eu sempre falo assim que não é assim que funciona. A gente está lá para isso, é o nosso dia a dia, ver todo tipo de caso, ver todo tipo de situação. Então, o seu caso nunca é o pior do mundo, né? Sempre tem solução e isso é que é importante, procurar a solução, porque sempre alguma solução vai ter, tá bom? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta já já.